Nosso assunto agora ainda é o turismo e o bom desempenho do Brasil em 2025. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com Bruno Mori, diretor de Hospitalidade e Jogos da Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Tudo bem, Bruno? Boa noite, seja muito bem-vindo. Bruno, eu vi que você está falando, mas não consegui te escutar. Não sei, talvez você esteja com o microfone mutado aí. Vamos Entrou? ver. Fala Boa mais noite, um pouquinho. Natália. Tudo Ah, bem? agora sim. Agora te ouvindo, então, alto e claro. Que bom. Prazer falar contigo e todos nos assistem no Jornal da Times Brasil. Ah, a gente que agradece a sua disponibilidade, Bruno, ainda mais para falar de coisa boa. E eu fiquei impressionada com os números, que eu vou até reforçar aqui, né? Porque foram mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros este ano no Brasil. Isso representa 40% a mais, né, do que em 2024. O que explica esse resultado? Verdade, Natália. Primeiro é o seguinte, no mundo nós estamos com 1,5 bilhões de pessoas viajando dentro do planeta, né? Isso significa 2 trilhões de dólares de exportações. Então nós temos países aí como a França com mais de 90 milhões de pessoas que visitam, o Brasil chegando a 9 milhões. Primeiro, o turismo cada vez entra dentro da cesta de consumo das pessoas, desde a geração dos baby boomers e chegando agora às gerações dos alfas, né? Inclusive a geração que tem dos milênios e dos alfas, muitas vezes, em vez de ter um bem comum, como um carro, uma TV, alguma coisa, ele prefere viver a experiência, ou seja, viajar. O segundo é que nós temos aí cada vez melhores produtos dentro do Brasil, desde resorts, parques, a infraestrutura, toda a parte que envolve o turismo, compras, cultura, sustentabilidade. Então, o Brasil é um destino procurado. E terceiro, porque cada vez mais vai entrando também políticas públicas de promoção, de integração do turismo. Então, o turismo ele deve crescer cada vez mais. Hoje, 9 milhões de turistas, com potencial de turismo estrangeiro, de repente duplicar, chegar a 18 milhões. E o mercado nacional, nós já temos 60 milhões de brasileiros viajando dentro do Brasil. E esses 60 milhões de brasileiros, daqui a 10 anos, podem ser 120 milhões de brasileiros dentro do Brasil. Então, explica por que o Brasil, já com 9 milhões de turistas estrangeiros, a gente deve chegar a 13, 14 bilhões de dólares de exportações. E os 60 milhões de brasileiros que viajam dentro do Brasil, nós estamos falando de um fluxo de 80, 90 milhões de reais que ficam dentro da nossa economia. Legal, Bruno. Eu vou querer saber mais sobre essa perspectiva do turismo brasileiro mesmo, né? Brasileiros viajando no Brasil. Mas antes, sobre os estrangeiros, quando a gente pensa nesses estrangeiros vindos para cá, né? A gente pensa naqueles cenários clássicos, né? De Rio de Janeiro, Salvador, Foz do Iguaçu. E eu queria saber se essas cidades e paisagens clássicas ainda estão ali no topo da lista ou se tem novos roteiros, novos destinos que estão atraindo esses visitantes estrangeiros. Olha, um dos principais é a própria cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo recebe 80% das feiras que acontecem no Brasil. Feiras nacionais, internacionais, eventos como o Lollapalooza, como a Fórmula 1. Então, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é o maior receptor. E agora a gente fala de São Paulo, não só de negócios, a gente pega cidades como Atibaia, Campos do Jordão, Olímpia, e aí, por exemplo, o litoral que vai desde Ilha Comprida até Ilha Bela. Então, e com resorts, estradas muito boas. Assim como outros destinos foram procurados esse ano, a gente teve a COP30 em Belém, ao mesmo tempo, sempre a Amazônia, ela traz um pessoal que quer trabalhar um turismo sustentável, tem um turismo de fauna e flora, então ele vem crescendo bastante. E o Brasil tem aqueles destinos já de muito destaque, como é Foz do Iguaçu, como é a própria Brasília, porque Brasília também recebe um fluxo de turismo aí do poder. Então, o Brasil hoje recebe as pessoas que querem se divertir, as pessoas que querem trabalhar, as pessoas que vêm para o evento e todos os tipos de públicos também, muito bem preparado. E o turismo doméstico, então, que você mencionou, né, sobre perspectivas super otimistas. Agora, olhando para esse ano, os brasileiros também viajaram mais e teve mudanças que chamam atenção no perfil desse turista nacional, nas preferências de viagem deles? Isso é uma coisa bem interessante. Se a gente pega há 15, 20 anos atrás, vamos pegar um destino como Águas de Lindóia, os hoteleiros lá falavam que a pessoa chegava e deitava para descansar e ficava lá descansando. Hoje pode ser a melhor idade, uma pessoa de 80 anos chega, o que tem para fazer? Pode fazer rafting? Eu quero fazer um voo livre. As pessoas mudaram, elas querem viver experiências, conhecer pessoas, se interagir. Então isso mudou bastante. Segundo,
Depois da pandemia, todo mundo também criou um hábito de viajar num raio de 200 quilômetros. Então, aumenta o fluxo de turismo próximo, usando as rodovias, ficando os hospedados próximos. Isso aumentou um fluxo, principalmente em estados que já têm uma capital bem forte, como é o caso de São Paulo. Então, com isso, nós tivemos um crescimento aí em torno de 3 a 4% no mercado de lazer, em torno de 6% no mercado de negócios esse ano, em 2024. E o que é legal? O ano que vem tem uma projeção de 3 a 5% de crescimento do turismo de lazer, até porque nós vamos ter muitos feriados prolongados, e no turismo de negócio fica entre 4 a 6% de crescimento. Incrível, né? Agora, para ampliar, né, para a gente seguir nessa toada aí de crescimento, a gente tem capacidade, Bruno, para isso? Porque quando a gente olha, né, para imagens de fim de ano, como agora, superlotação nos aeroportos, congestionamento nas rodovias, fica uma impressão que não, né, de que a gente ainda tem gargalos super sérios, assim, de infraestrutura. Então, eu queria te ouvir sobre isso. O Brasil tem capacidade real para receber mais turistas e turistas que vêm, né, com poder aquisitivo, com dinheiro para gastar e também para receber esse turista sem comprometer a qualidade de vida dos brasileiros dessas cidades turísticas? Natália, foi muito perfeita sua colocação. Uma cidade boa para o turista tem que ser uma cidade muito boa para o morador também. E aí a gente fala de cidades que cresceram muito no turismo, como Tóquio, como Singapura, que é um país, cidade, como Paris, Barcelona, uma série de outras coisas. Então, assim, hoje o Brasil, nós temos só de hotelaria 540 mil unidades habitacionais ou quartos. É uma oferta boa, a maior está concentrada no estado de São Paulo, são 195 mil apartamentos. E aí a gente tem desde super econômicos até super luxuosos. Então, consegue atender bem o público. O que precisa ser feito? Alguns estados, por exemplo, das 20 melhores rodovias, 18 no estado de São Paulo. Algumas precisam melhorar a infraestrutura rodoviária ainda. Os portos e os aeroportos, hoje nós temos alguns hubs bem interessantes. São Paulo, Rio de Janeiro, tem também Brasília, nem alguns outros. E alguns eles precisam ter, sim, uma melhoria. Né? Mas em si, hoje, trabalhando, por exemplo, como trabalha o México, que é muito parecido com o Brasil, a característica, né, em termos de segurança, em termos de diversidade, tudo que acontece, trabalham-se regiões turísticas, fazendo promoções específicas e trabalhando uma segurança, infraestrutura para ele. Com isso, nós sim conseguimos atender, se for vendido com operadoras, agências de viagem internacionais, focados aonde consegue. E aí não estou falando só de um turista de alto poder aquisitivo, aquele que a gente fala dos jovens que pega a mochila e vai viajar, esses também conseguem ser muito bem atendidos, porque você tem hostel, você tem hotéis econômicos, depois ele tem uma rota que ele pode fazer de ônibus, outra rota ele pode alugar um carro, ele pode fazer de avião. Mas sim, tem vários desafios para o Brasil crescer, mas eu diria que o Brasil hoje, nós temos uma grande possibilidade de se tornar uma grande potência do turismo mundial. Potencial não falta, né? E isso vai muito além de sol e praia. E essa conversa me deu muita vontade de pegar a estrada ou pegar avião, qualquer coisa do tipo, viu? Quero agradecer o Bruno Mori, que é diretor de Hospitalidade e Jogos da Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Obrigada, boa noite, volte sempre. Muito obrigado, Natália. Agradeço e parabenizo sempre a qualidade do Times Brasil. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, tchau, tchau.